Depois foi da minha mãe e meu pai. E pronto. E depois eles morreram e eu fiquei abandonada, sozinha. Sozinha, empregada, trabalhando na casa dos outros, sozinha. Essa casa é sua? É minha. A senhora comprou? Eu comprei, mas eu comprei tão barato essa casa, né? Foi. Quanto? Comprei mais 5 mil. O que a senhora gostava de brincar quando a senhora era criança? Eu não era, eu quase não acho que eu sei criança. Eu sei só minha mãe e meu pai, que fazia por mim, e pronto. Eu não saía para brincar, não saía para nada. Eu era muito caseira, vivia só dentro de casa. O Museu Dom Mino Nordeste vem desenvolvendo o projeto Memória Social nas escolas, tendo como foco criar práticas a partir do conhecimento da comunidade, onde a escola é protagonista nesse processo de patrimonialização da memória. A construção do processo metodológico de discussão foi desenvolvida em conjunto com professores e alunos, onde não há fórmulas. Cada escola possui seu projeto particular de conservação da memória, com temáticas específicas que evidenciam sua relação com a comunidade. Porque a gente tem a oportunidade de se aproximar mais dos alunos, de conhecer a história de vida deles e fazer também com que eles conheçam, com que eles busquem conversar mais com o pai, com a mãe, procurar saber quem foi a avó, se já faleceu. E o objetivo principal é saber a origem das pessoas que povoaram este lugar. Com a iniciação dele, eu teve que fazer a entrevista com alguém mais velho, a avó, o tataravô da família. Aí eu acabei chutando várias histórias que eu até então não tinha noção que existia. Esse Memória Social só foi um passo para poder a gente saber um pouco da história. Porque sempre a gente não sabe de tudo, né? Sempre tem alguma coisa além que a gente tem que aprender. Eu achei muito legal porque a gente pôde conhecer mais o bairro, a gente pôde também abrir o nosso campo de visão para o lado da fotografia, para captar momentos que podem ficar para a história. Compreender os processos históricos de onde se vive possibilita a aproximação não só dos acontecimentos do passado, mas das concepções que dão margem às dinâmicas sociais do presente, influenciando o nosso modo de vida e ampliando a percepção sobre nós mesmos. Os alunos entender o seu lugar, era preciso sair dele também, né? Por exemplo, uma das atividades muito importantes que a gente teve foi a ida ao Engenho Maçungana, que tem o mesmo contexto de cultura de cana-de-açúcar, por exemplo, e aí eles conseguiram fazer essa ligação, porque lá é bonito e porque eu considero o meu lugar feio, né? Apesar de ter a mesma estrutura, tem as mesmas coisas. Mas essa questão de conhecer os espaços positivos é extremamente importante, porque ele vai vivenciar na prática tudo aquilo que a gente trabalha na escola. A gente conheceu alguns lugares que a gente não sabia que existia. A gente conseguiu ver coisas dos passados. A gente foi lá pro museu, viu várias esculturas dos portugueses, telefone, antigos que usavam, não eram igual da gente. Achei muito legal a gente ir ao museu, porque a gente pôde conhecer o cinema, o novo cinema que foi inaugurado, e eu pude estar lá na inauguração do cinema. Isso é muito legal, porque com o tempo isso também vai ficar para a história. Outra coisa muito importante que eu achei interessante foi ver as pessoas da fundação virem à escola, no movimento inverso, porque o costume é que a escola vá até os espaços positivos, e dessa vez a equipe do educativo veio à escola, conversou com o professor, com coordenação e fez um trabalho de oficinas com os alunos. Compreendemos então que a escola é o principal agente para que o projeto possa acontecer, pois nesta relação entre museu e escola
O museu traz a proposta de ação conjunta, reforçando a própria missão escolar de construir conhecimentos que sejam contextualizados, neste caso, tendo enfoque na memória social da comunidade. O projeto ele possibilita isso, que o aluno consiga, a partir da sua comunidade, a partir dele mesmo, fazer esse diálogo com o mundo, ler o mundo, né? Não só ler a sua escrita. Todo mundo sempre tem uma história, né? Fala bem da comunidade, então eu acho que o projeto ele pode fincar raízes assim na escola. É nessa perspectiva que os estudos de memória se apresentam. Recordar, lembrar, reinterpretar e até mesmo esquecer o passado, descobrindo e redescobrindo histórias que muitas vezes não são registradas, pertencendo ao imaginário e à oralidade.